A paz do Senhor, boa noite meu irmão, boa noite minha irmã. Mais uma quarta-feira chegou, mais uma semana que nós temos a nossa Escola Bíblica Online. Eu quero te convidar a mais uma vez pegar o seu caderno, a sua caneta e que nós possamos juntos aproveitar essa aula que será ministrada pelo pastor Helder e continuar aprendendo com as palavras de Jesus. Uma boa aula para você e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Estamos começando, pela misericórdia de Deus, mais um estudo bíblico no Sermão do Monte. Hoje nós estaremos vendo a última parte do Sermão do Monte. Olha que bênção, estamos chegando à última parte do Sermão do Monte. E hoje nós iremos ver Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como nós já falamos nas aulas anteriores, Jesus, ao pregar o Sermão do Monte, ou pelo menos Mateus, ao organizar a mensagem do Sermão do Monte, deixa claro que Jesus vai tratar de 7 quadros, 7 partes neste Sermão do Monte. Em outras palavras, o sermão é dividido em 7 sessões, em 7 partes. Na parte anterior, Jesus tratou do que nós chamamos de ambição dos cristãos, ou ambição do cristão. Mas ambição no sentido sadio da palavra, no sentido de motivação, no sentido de desejo, de aspiração, de sonho. É neste sentido. É bom sempre repetir isso, porque a palavra ambição em português, ela tem um sentido pejorativo. Geralmente as pessoas, quando falam em ambição, só ligam para o lado negativo. E a palavra em si, ambicionar, desejar, pode ter o lado negativo dela, mas tem um lado positivo, que infelizmente não é muito visto, pelo menos na língua portuguesa. Então ele tratou das ambições do cristão, da motivação, do desejo. E nesse quadro ele tratou de algo extremamente importante, que foi a questão da ansiedade. A ansiedade é proibida na Bíblia, é veementemente proibida na Bíblia, tanto na boca e nos ensinos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nos ensinos dos apóstolos e da própria igreja. A ansiedade é pecado. Ao mesmo tempo em que ele proíbe a ansiedade, a Bíblia aceita e incentiva a preocupação. Se você perdeu a aula passada, deixa eu só dizer mais uma vez. Uma coisa é ansiedade, outra coisa é preocupação. A ansiedade inibe a sua fé. A ansiedade impede você de raciocinar com lógica. A ansiedade cria muitas vezes um mundo irreal. A ansiedade abate você. A preocupação é o contrário. A preocupação, você usa a sua cabeça, a sua mente para procurar soluções. Ele deu o exemplo da formiga, né? Que se prepara para o inverno, se preocupa com o inverno que vai vir. E o que é que ela faz? Ela usa, entre aspas, seu raciocínio para se preparar para o inverno que vem. É aquela famosa fábula da cigarra e da formiga, né? Que mostra que a preocupação, você se preparar para o futuro, é algo bom e sadio. Enquanto que a ansiedade, que é o contrário de preocupação, não são sinônimos,
como eu falei na aula passada, embora em português seja, ansiedade e preocupação na Bíblia não são sinônimos, são duas situações completamente diferentes, uma contrária da outra. E uma coisa que eu acho interessante é que quando ele combate a ansiedade de Jesus Cristo, em Mateus 6,32 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Buscai, que pode ser traduzido como procurai, procure em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele tratou da ansiedade, falou que a ansiedade é incompatível com a fé, a ansiedade é incompatível com o bom senso, a ansiedade é incompatível com a vida cristã, e que o reino dele, o seu reino e a sua justiça é o sumo bem que os cristãos devem procurar. Porque quando você procura Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, viver para Deus, glorificar Deus, pode descansar como as aves do céu, como os lírios do campo, que Deus supre você. Então ele encerrou nessa situação a sexta parte do Sermão do Monte, que era a penúltima. Lembrando que as 7 sessões do Sermão do Monte são divididas da seguinte maneira: a primeira sessão trata do caráter do cristão, que vem as bem-aventuranças. A segunda sessão trata da influência do cristão. Uma vez que vocês são assim, influenciam o mundo assim. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. É a influência do cristão neste mundo. Ele tratou da justiça do cristão, que é a parte mais difícil, como eu falei. E justiça, você que mora no Brasil, ou mesmo você que vai assistir esse estudo que não mora no Brasil, sabe que é uma das coisas que o mundo mais carece, é de justiça. Nós temos inclusive a justiça fazendo injustiça. Mas, se os nossos magistrados, ou os nossos estudantes nas universidades, faculdades, professores, escritores, juízes, ministros, conhecessem a palavra de Deus, nós teríamos com certeza mais justiça na terra. Depois ele tratou da piedade do cristão, que é a vida religiosa do cristão. E por último, como já falei, a ambição do cristão. Então, repetindo, 6 partes do Sermão do Monte nós já tratamos. O caráter do cristão, a influência do cristão, a justiça do cristão, a piedade do cristão, o caráter do cristão, a influência do cristão, a justiça do cristão, a piedade do cristão, a ambição do cristão. Então nós estamos chegando agora nessa parte dos relacionamentos do cristão. Jesus vai tratar desses relacionamentos, e você preste bem atenção, ele vai tratar desses relacionamentos do cristão usando 7 exemplos ou 7 classes. Eu li Mateus 7, de 1 a 5. De Mateus 7, de 1 a 5, ele vai tratar de uma classe. Que classe é essa? Do irmão para com seu irmão. Não julgueis, para que não sejais julgado. De um irmão para com outro irmão, que na parábola que ele conta aqui, esse outro irmão está com um argueiro no olho. Então essa é a primeira classe de pessoa que ele vai tratar. De um irmão para com outro irmão que está com algum problema de relacionamento, de caráter, até de pecado na sua vida. Então é um irmão tratando o outro irmão com argueiro no olho, como ele chamou aqui. A segunda classe ele chama de cães e porcos, palavras extremamente pesadas. Ele vai tratar de um grupo de pessoas que ele classifica como cães e porcos. Se hoje em português isso é algo pesado, imagina naquele tempo de Jesus Cristo, naquela cultura, um povo que sequer comia carne de porco. Alguém ser considerado um porco naquela cultura era algo assim extremamente pesado, era uma classificação das mais difíceis, das mais pesadas, das mais absurdas que alguém pudesse receber. Mas Jesus disse que existe uma classe de pessoas que são classificadas segundo Jesus Cristo como cães e porcos. É a segunda classe.
Ele vai tratar, do versículo 7 em diante, do relacionamento do cristão para com Deus. Pedi e buscai. Pedir a quem? Ao Pai. E ele faz a comparação entre Deus Pai, Deus Filho e nós. Então é o relacionamento com o nosso Pai Celeste. Dos versículos 13 em diante, do versículo 13 em diante, ele vai tratar de uma maneira geral com todas as pessoas, onde você for, porque ele fala de duas estradas, a estreita e a larga. E nessas duas estradas, anda a humanidade. Como é que eu diria a palavra? Não há outra opção. Não existe uma terceira via. A humanidade, todas as pessoas do mundo, elas caminham em dois caminhos, ou um ou outro. Ele chama de caminho largo e porta larga, ou caminho estreito e porta estreita. E como é que nós devemos nos relacionar com todas as pessoas do mundo, com a humanidade que escolhe um desses dois caminhos? É um outro grupo. Depois ele vai tratar com o grupo dos falsos profetas. O grupo dos falsos profetas que vai do 15 até o 23. E ele finaliza no nosso relacionamento para com o próprio Jesus Cristo. Mateus 7, 24 a 27. Depois de tudo isso, ele fecha o Sermão do Monte dizendo: e agora, qual vai ser o seu relacionamento para comigo? Eu, Jesus Cristo. Como é que você, depois de tudo que eu ensinei, vai se relacionar comigo a partir de agora? Então, a última sessão do Sermão do Monte, Jesus vai tratar de 7 classes de pessoas. Um irmão para com o outro, esse outro com margueiro no olho, para um grupo que ele chama de cães e porcos, para com o nosso Pai Celestial, em terceiro lugar, para com toda a humanidade, que escolhe um dos dois caminhos, para com os companheiros de viagem, eu pulei essa parte, né? Para com os companheiros de viagem, como é que nós vamos nos comportar com aqueles que andam com a gente, para com os falsos profetas e para com o próprio Jesus Cristo. Hoje nós iremos ver o primeiro grupo de pessoas, que é um irmão em relação a outro irmão que está com um problema de pecado, que está se comportando de maneira errada, que nós julgamos ele está com alguma dificuldade, que Jesus chamou de argueiro no olho. Antes de iniciar essa mensagem com esse primeiro grupo de Jesus Cristo, eu queria dizer uma coisa para vocês. Há muito tempo que eu queria ter pregado essa mensagem, mas há muito tempo, desde que eu cheguei aqui, eu desejava pregar essa mensagem, e agora que eu reparei que eu nunca preguei. Talvez, se não me falha a memória, eu devo ter pregado, me parece, uma vez em São José dos Campos, essa mensagem. Mas é uma mensagem que eu acho das mais importantes que todo cristão tem que saber, essa mensagem que nós vamos pregar agora. Por quê? Porque há muito erro, muita interpretação errada, muito ensino errado. Dificilmente você encontra um cristão que interprete essa palavra correta e que viva essa palavra corretamente. Começa assim: não julgueis para que não sejais julgados. É incrível como todo cristão e até os não cristãos conhecem esse versículo. Eu vejo essa frase na boca de gente que sequer crê em Deus. Não devemos julgar os outros. É errado julgar os outros. A própria Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Não devemos julgar ninguém. Isso está na mídia, isso está na televisão, isso está na internet, isso está nos livros, isso está nas novelas, isso está nos filmes. É como se fosse um axioma, uma verdade, um martelo batido. Não devemos julgar ninguém. Ninguém deve julgar ninguém. Isso assim, fechou. E você diz: mas pastor, o senhor não está vendo aqui o Jesus falando: não julgueis para que não sejais julgados? Será que o que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte é exatamente isso, que nós não devemos julgar ninguém? Que nós não podemos fazer juízo de valor sobre ninguém, sobre
qualquer assunto, é isso que ele está ensinando? Preste atenção. Nunca pegue um versículo isolado. Leia, é o que eu sempre falo, leia todo, leia o contexto, leia a situação que ele falou, para que ele falou, como ele falou, o que ele falou, qual o sentido. Entra em contradição com outras passagens da Bíblia. Um ponto básico na interpretação bíblica é: a Bíblia interpreta a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura. Hoje, esse ponto básico e fundamental está sendo largado, jogado de lado por muitos pastores famosos na internet, na mídia, na televisão. Mas a verdade é que a Escritura interpreta a Escritura. Então vamos lá. Quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, essa mesma palavra que está aqui na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que os cristãos também conhecem, esse aqui as pessoas seculares não conhecem tanto, mas os cristãos conhecem. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Mas peraí, é uma contradição? Aqui diz: não julgueis para que não sejais julgados. Aqui diz: julgai todas as coisas. Então você pode, meu irmão, minha irmã, você já está vendo que esse ensinamento que nós não podemos julgar ninguém já está errado. Porque a Bíblia não tem erro. O erro está na interpretação das pessoas acerca da palavra de Deus. Então, quando Jesus falou em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, eu vou começar explicando o que não significa. Quando Cristo disse: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu vou explicar para vocês o que significa. E vou começar explicando, dizendo o que não significa essa passagem. Primeiro, não significa a proibição de tribunais. Eu digo isso porque muitos escritores chegaram a dizer que os tribunais são errados. Nós não deveríamos ter tribunais humanos. Escritores famosos, importantes. Quer ver o exemplo de um? Tolstói. Tolstói, o escritor russo, dizia isso. Que Jesus expressamente proíbe tribunais humanos, juízes humanos. Então isso aqui está proibido. Mas se você for na Bíblia, você vai ver que é o próprio Deus que institui os tribunais humanos. É Ele que levanta juízes para julgar o povo. É Ele que ordena que se levante juízes para julgar o povo. Eu não vou citar todas as passagens porque vai gastar muito tempo. Mas, por exemplo, Moisés, Deus mandou Moisés levantar 70 juízes, 70 anciões para julgar o povo. Só um exemplo. No período dos juízes, o próprio Deus levantava juízes para julgar o povo. O próprio Deus se diz ele juiz e que no final das contas vai ter um tribunal que vai julgar todas as pessoas. Como a Bíblia não tem erro e como Deus não pode entrar em contradição, este versículo, esta frase de Jesus não significa a proibição de tribunais, sejam humanos ou não. Não significa. Por quê? Porque o próprio Deus foi que instituiu os tribunais e a justiça. Ponto. Então, essa é a primeira coisa que não significa. Segundo, não significa que você anule a faculdade crítica, que você está proibido de usar o seu senso crítico para decidir uma coisa ou outra, para julgar entre uma coisa ou outra. Isso não pode ser isso. Primeiro, se eu deixo de julgar todas as coisas, eu já estou sendo desonesto. Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? O que é bom e o que é mal? O que está correto e o que não está correto?
o que é verdadeiro e o que é falso. Então não pode significar isso. Então, irmãos, quando você diz, olha, cuidado para não julgar, não julgueis, a Bíblia fala para nós não julgarmos. Não, a Bíblia não fala para nós não julgarmos. Eu vou já explicar. Porque se você deixar de usar a sua faculdade crítica, você não consegue sequer passar um dia na terra vivo. Como é que você vai julgar entre o perigo de atravessar a rua ou de não atravessar a rua? De se queimar na panela no fogão ou de não se queimar na panela no fogão? Eu boto a mão ou não boto a mão no fogo? Você tem que fazer um juízo de valor, você tem que fazer um julgamento. Então, não significa anular a faculdade crítica, o senso crítico. Não significa, primeiro, porque é desonesto agir assim. Segundo, é uma contradição da natureza humana. Nós vivemos o dia todo e todo dia fazendo juízo de valor. Eu decidi estar nesse momento aqui, falando essas palavras, pregando essas palavras. Eu julguei qual era o melhor tempo, o melhor horário que eu devia fazer, escolhi que tem que ser agora. Eu decidi, eu pensei, eu julguei. Vou fazer isso aqui agora. Então seria uma contradição da natureza humana, porque você passa o dia todo fazendo julgamento e juízo de valor. Alguns, é claro, sem tanta importância assim, outros mais importantes. Mas o tempo todo você está exercendo a sua faculdade crítica, fazendo juízo de valores. Minha netinha acabou de subir aqui uma escada bem alta. E eu falei para ela, não suba sozinha. O vovô tem que estar perto, ou a vovó tem que estar perto, ou o papai ou a mamãe. Você não pode subir sozinha. O que eu estou fazendo? Um juízo de valor. Estou dizendo para ela que ela não pode subir, estou dando uma ordem, uma lei, para ela não subir a escada sozinha, porque é perigoso. Para o próprio bem dela. O que foi que eu fiz? Um juízo de valor. Essa frase de Jesus Cristo não significa que Jesus deixou de exigir o uso do raciocínio. Não. Pelo contrário, em todo o Sermão do Monte, Jesus está nos ensinando a fazer juízo de valores. Desde o começo do Sermão do Monte que ele está nos ensinando a fazer isso. Que nós devemos emitir juízo de valores. Como é que o cristão deve ser? Deve ser humilde. Então, para ser humilde, eu tenho que julgar entre o que é humildade e o que é orgulho. Como é que o cristão deve ser? O cristão deve ser pacificador. Então, eu devo julgar aquilo que traz paz e aquilo que não traz paz. No Sermão do Monte, ele nos ensinou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, como é que eu sou o sal da terra e a luz do mundo? Eu tenho que saber julgar aquilo que é sal, aquilo que não é sal, como ele mesmo nos ensinou aqui no Sermão do Monte. Certo? Ele nos ensinou em todo o Sermão do Monte do amor ao próximo, a não nos vingar, o tempo todo a usar o raciocínio. Olha, raciocínio. A oração do cristão, como é? É assim. E a oração do gentio, dos que não conhecem Deus, é daquele jeito. Nós não devemos orar daquele jeito. Olha como eles estão orando ou rezando e nós não podemos fazer aquilo. Temos que fazer como Deus nos ensinou. Como é que são as esmolas das pessoas do mundo? Tocam trombeta, chamam a atenção para si. Eu tenho que olhar para aqui e dizer, não, daquele jeito não é desse jeito aqui. Que a mão direita não vejo o que a mão esquerda está fazendo, que a mão esquerda não vejo o que a mão direita está fazendo. Como é o jejum do cristão? Eles botam cinza na cabeça, ficam para todo mundo ver que estão jejuando. Eu olho para aquilo, não é desse jeito não. É do jeito que Cristo ensinou. Entre eu e meu Pai. Então Jesus não está dizendo que você não use o seu raciocínio. Pelo contrário. Em todo o Sermão do Monte, em toda a vida, em toda a natureza humana, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós raciocinamos, nós emitimos juízo de valor, nós julgamos. Então Jesus não está dizendo que está proibido os tribunais. Jesus não está dizendo que você não é para usar seu raciocínio e que você não possa emitir juízo de valor. Não, esqueça, não é isso. Tá bom, pastor, já entendi. Até porque a própria Bíblia diz: julgai todas as coisas. E é o mesmo Espírito. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. Aí você me pergunta, tá bom, se não é isso, o que é então? Agora nós vamos
Vamos ler de novo o texto. E quando você já sabe que não é isso, à luz da própria Bíblia, e você lê o texto, você já vai entender qual é o significado correto. Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem as traves no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que é que significa? Primeiro, o que Jesus está dizendo aqui, não julgueis para que não sejam julgados, é que você, eu, os cristãos, nós não devemos ter um juízo condenatório, que infelizmente é o que nós mais temos. Nós não podemos partir para nenhum juízo, para nenhuma decisão, para nenhum julgamento, já com uma alma condenatória, com um olho condenatório, com uma mente condenatória, com um juízo condenatório antes de avaliar todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele diz, hipócrita, o erro não está em você julgar. Você tem que julgar todas as coisas. O erro não está em você emitir um juízo de valor. Você tem que emitir juízo de valor. O erro não está em você usar seu raciocínio para julgar. Você tem que usar o raciocínio para julgar. Você tem que analisar todas essas coisas. O erro está em você justamente não usar o seu raciocínio honestamente, julgando todas as coisas. Esse é o problema. Por isso que ele chama de hipócrita. Você está vendo o argueiro no olho dele e não vê a trave no seu. Ô meu irmão, se o nosso judiciário, todo o nosso judiciário brasileiro, estudasse o Sermão do Monte, ao invés de ler baboseiras e baboseiras de tantos livros, da tavinha disso, da tavinha daquilo, escreverem tantos livros e depois fazerem tudo o contrário do que eles mesmos escrevem. Se o nosso judiciário, o judiciário de todo mundo estudasse a palavra de Deus. É neste sentido que ele está falando. É ter um juízo condenatório. Não avalia as pessoas com discernimento, mas as condena severamente. Você já vai condenando as pessoas sem saber sequer todas as coisas, todos os fatos. Eu insisto com você, meus irmãos, é um dos maiores pecados do cristão para com o próprio cristão. É um dos maiores pecados entre o povo de Deus, é esse aqui. É o juízo condenatório. É você ter um olho que condena as pessoas sem saber todas as coisas. Eu posso dar aqui vários exemplos, eu vou dar dois. Um contra mim e outro a favor. Eu lembro que quando eu cheguei para dar aula no CTVAP, em 2002, 2003 parece, 2003. Eu lembro que tinha uma pessoa, uma aluna, a minha sala era bem grande, eu tinha uma sala enorme. Sempre tinha uma pessoa, todo mundo gostava de mim, as aulas eram muito dinâmicas, a gente ria muito, brincava muito e tal. Mas sempre tinha uma pessoa que era arredia comigo, ela era fechada. E claro, eu sempre sou daquela tipo de pessoa que eu respeito a personalidade das pessoas. Eu, por exemplo, sou extrovertido, eu brinco, eu rio e tal. Já a minha esposa é calada, ela é recatada no canto dela. É a sua personalidade. E eu respeito as personalidades das pessoas. E tal. Isso foi passando o tempo, e ela não mudava, era arredia mesmo. Como ela tinha trabalhado na ONU, ela era executiva da ONU, eu imagino que era próprio do serviço dela, porque na ONU é todo mundo do seu lugar, ninguém se mexe, ninguém tem intimidade, é uma coisa bem formal mesmo. E ela chegou a se aposentar trabalhando na ONU, na embaixada, na representação brasileira. Ela falava vários idiomas, ela falava, essa senhora, mas ela era totalmente fechada. Quando foi no final do ano,
ou foi no final de 2 anos que ela foi receber o diploma dela, que era um curso médio de teologia que ela tinha feito, na formatura ela me chamou e falou, pastor, eu tenho que lhe pedir perdão. Eu fiquei até assustado, será que eu fiz alguma coisa? Eu mal falava com ela, para ser sincero, eu não consigo nem lembrar o nome dela mais. E ela chegou e disse, pastor, eu quero lhe pedir perdão, porque eu tive, durante muito tempo, eu tive uma informação do Senhor muito ruim do Senhor. E quando eu soube que o Senhor ia dar aula, eu fiquei assim, mas puxa vida, esse Senhor não vai dar aula pra gente? Porque alguém tinha falado mal de mim para ela. E ela já veio de lá para cá com o seu juízo de valor, com o seu juízo já de condenação. 2 anos depois, irmãos, já na formatura, essa senhora veio falar comigo e me pediu perdão por uma coisa que eu nem sequer sabia. Nem quis saber quem foi que falou. Olha, primeiro não me diga quem foi que falou. Não quero ter raiva, não quero ter nada de ninguém. Amém. E ela diz, olha, o senhor não é nada do que me disseram. Muito pelo contrário. Se uma pessoa... Aí me elogiou, aquela coisa toda, me pediu desculpa. Até que ela era bem séria, bem, sabe? Mas emocionada, inclusive, me pediu perdão. Eu disse, não, irmão, acabou, isso é coisa que acontece, a natureza humana mesmo e tal. Então isso foi a favor de mim, esse exemplo. Outro contra mim. A mesma coisa aconteceu comigo. Me falaram de um certo pastor, de uma certa pessoa, mas me falaram assim, muito ruim mesmo. Eu disse, caramba, não sabia que era assim não. Tal. Depois de algum tempo eu convivi com esse pastor, numa determinada denominação protestante. E depois de conviver com esse pastor, eu aprendi 2 coisas. Primeiro, o pastor não era nada daquilo que me falaram, e a pessoa que me falou estava errada. Com o passar do tempo, até hoje eu sou amigo desse pastor, amicíssimo dele, meu amigo, meu irmão. E a pessoa que falava mal dele, a vida toda desmantelada. O que aconteceu? Juízo condenatório. Nós não podemos ter um juízo condenatório. Já chega condenando as pessoas. Isso aconteceu por isso, por aquilo. Isso aconteceu com ele, por isso. Isso aconteceu com ela, por isso, por aquilo. Nós não podemos ser assim. O juízo condenatório não avalia as pessoas com discernimento, mas já chega condenando severamente. Tudo que vai condenando. Isso acontece no casamento. Isso acontece na vida familiar, dentro de casa, no meio da família. É o juízo condenatório que Jesus está proibindo. Tanto é que ele diz, olha, com o critério que você julgar os outros, você vai ser julgado. Se você condena todo mundo, se diz que a pessoa é assim, já vai dizendo que é por isso, sem nem saber o que aconteceu, sem nem saber os fatos. Essa é a sua atitude? Essa é a atitude correta de julgar as pessoas? Já condenando antecipadamente, já condenando severamente, sem entender o que aconteceu, sem saber todos os fatos, sem saber os prós e os contras. Se a sua atitude é essa, meu irmão, ele vai dizer, hipócrita. Porque do jeito que você está fazendo com os outros, não vai com você. Você vai gostar? Você consegue ver um argueiro no olho do teu irmão e não consegue ver a trave no teu se você faz pior do que ele. Se o que você está fazendo é pior do que ele. Eu costumo dizer, principalmente em aconselhamento de casais, eu costumo dizer muito isso. O problema não é ter problema. O problema é ter problema e fingir que não tem. Ou o problema é ter problema e resolver criando um problema maior. Ou tentar resolver criando um problema maior, que fica melhor colocado. Às vezes, meu irmão, o modo como se vai fazer as coisas é pior do que o próprio problema. E o juízo condenatório, o juízo antecipado é terrível em qualquer lugar da vida humana. É dentro da sua casa, é na igreja, é no trabalho, é na escola. Imagine a nível nacional, imagine isso a nível de judiciário de um país ou de uma nação. É terrível. Significa ser procurador de erros. Quando Jesus disse, não julgueis para que sejam julgados, ele continua, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próximo. Ele completa dizendo, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. O que ele quer dizer com isso? Aqui é a pessoa que não consegue ver nada de bom nos outros. É a pessoa que tem aquele olhar que vive procurando erro nos outros. Erro nos outros. Você já chega, qualquer coisinha, por causa disso, faz aquilo. Já vai condenando, já vai procurando o erro. Tudo que a pessoa faz, você consegue ver logo alguma coisa de errada. Se ele fizer 99 de coisa boa e certa, e no meio dessas 99 de coisas boas, se a gente fizer uma que você julga errado, você consegue ver essa uma que está errado e joga fora as 99 coisas que ele fez certo. Então é aquela pessoa que vive procurando erro, que julga imaginando as piores coisas, as piores intenções das pessoas. Tudo que a pessoa faz, você já julga que é por mal, que é para fazer a coisa errada, porque está fazendo isso por motivos egoístas e por aí vai. É isso que significa não julgueis para que não sejais julgados. É a pessoa que vive procurando erros. Eu vou dar outro exemplo de mim mesmo, que aconteceu no meu ministério. Isso aqui que eu estou ensinando aqui, nossa, para mim foi uma bênção. Por isso que eu queria muito ter ensinado isso aqui, há muito tempo. Quando eu estava na igreja cristã evangélica de Santana, em São José dos Campos, tinha um grupo de pessoas na igreja, meia dúzia de pessoas, mas meia dúzia que dava trabalho. Pasmem o que eu vou dizer, meu irmão, você não vai acreditar, mas é verdade. É verdade, e se por acaso um dia você quer, eu dou o nome, endereço e tudo. Você acredita que uma vez uma pessoa da igreja que não estava contente com o meu ministério, com o meu pastorado, e nossa, a igreja crescendo, fizemos reforma na igreja, se tornou o prédio mais bonito da Zona Norte, tudo dando certo, tudo abençoado. É por isso que eu amo essa palavra. Mas tinha um grupo de pessoas lá, uma meia dúzia, que não tinha jeito. Você nem acredita que a pessoa teve a audácia de procurar meu passado, de investigar meu passado, saber onde eu andei, como é que eu fui atrás, para poder me acusar, para poder ter alguma coisa para me acusar na igreja? E naquele dia, naquele tempo, eu estava pregando o Sermão do Monte, por isso que eu preguei uma vez, agora eu lembrei, foi em São José dos Campos mesmo que eu preguei essa vez. É claro que eu não preguei o sermão por causa disso, eu já estava pregando o Sermão do Monte, e caiu nessa parte. Olha, esse povo ficou vermelho de vergonha, mas também não mudou não, viu? Mas ficaram vermelho de vergonha com essa passagem aqui. Eu me senti o apóstolo Paulo. As pessoas não conseguiam ver um pecado em mim, para poder procurar lá no meu passado um pecado, para poder trazer aqui para a igreja. E se ele tivesse achado milhões de pecados que eu cometi no meu passado, quem estava ali errado? Eu ou ele? Ele. Porque ele estava procurando erros. Meu querido, não procure erro nas pessoas. Porque todas as pessoas, inclusive eu e você, naturalmente já nascemos defeituosos, com erros, com problemas, com pecados. Procurar erro nas pessoas é a coisa mais fácil que tem, porque todo mundo tem erro. E é isso que ele está proibindo. Não julgueis é você viver procurando erro nas pessoas. É você julgar imaginando as piores intenções nas pessoas. Ele fez isso por causa disso. Às vezes nem isso. Às vezes a intenção da pessoa é outra. Nós somos tão pecadores que nós erramos até querendo fazer a coisa certa. Nós erramos. A igreja, ela erra querendo fazer a coisa certa. Os crentes erram até querendo fazer a coisa certa. Querendo fazer a coisa certa, a gente erra. A ciência, querendo fazer a coisa certa, erra. Os pastores, querendo fazer a coisa certa, erram. Os médicos, querendo acertar, erram. Então, nós não devemos ter essa atitude de viver procurando o erro, aquele olhar que fica procurando o erro nas pessoas. Aquele olhar que vive procurando defeitos para acusar,
para trazer à tona. É o que ele está dizendo, é o que Cristo está dizendo, hipócrita. Você consegue ver o erro dele e não consegue ver o seu? Ele não está dizendo que não veja o erro dele, que é errado você ver o erro. Está dizendo que a sua atitude em procurar erro nas pessoas é que está errado. Que se você está julgando aquele erro, dizendo que aquele erro daquela pessoa merece um castigo, você tem o mesmo. O dele é um argueiro, o seu é uma trave. Como é que você consegue enxergar o argueiro no olho dele e não consegue enxergar a trave na sua? Então veja que o problema não é julgar, não é levantar, não é tribunais, não é usar o raciocínio, não é fazer juízo de valor. O erro está aí. O erro é você ficar procurando aquele olho que procura erro nas outras pessoas. Em outras palavras, é você querer ser Deus. Uma pessoa que vive olhando para a vida dos outros, julgando, que não consegue ver nada de bom, meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção. Procure ver o lado bom das pessoas, as coisas boas, principalmente dos crentes. Procure ver. Porque ver os erros, nós vemos facilmente, até onde não tem a gente vê. Mas ver as coisas boas, as intenções boas, os sacrifícios bons, sabe? As pessoas se desgastarem para fazer coisa, a gente não vê. É por isso que o missionário Nidovaldo e Elaine estão na África. Nidovaldo, quando vem ao Brasil, ele sempre repete uma frase. O pastor Nidovaldo está lá em Moçambique. Ele sempre repete uma frase. Nós somos o único exército que atira nos próprios companheiros. É o chamado fogo amigo. Nidovaldo sempre fala isso. Porque quando ele volta para o Brasil, ele encontra mais crítica, muitas vezes, do que elogio. Embora estando lá na África, há quase 10 anos na África, num lugar difícil, trabalhando, evangelizando, ensinando, fazendo a obra de Deus, abriu mão de todo. Está lá na África e ainda consegue pessoas criticar. Eu passo por isso, você passa por isso, os cristãos passam por isso. Onde é que está o erro? O erro está aqui, ó. Não aprender a palavra de Deus. Esse olho que vive procurando erro nos outros, julgando sempre as outras pessoas com más intenções, que a pessoa está com má intenção, quando muitas vezes nem é isso. Como eu disse, no final das contas, é querer ser Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 4, de 4 a 5, 1 Coríntios 4, 4 a 5, diz o seguinte: porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo está dizendo, olha, que esse juiz que pode julgar as intenções das pessoas, esse juiz que pode julgar o oculto, o coração, esse juiz que consegue julgar cada intenção, só há um. Só é um. E este juiz é Deus. Quando eu julgo as pessoas, a pessoa fez algo e disse, não, mas eu fiz isso pensando assim, assim, assado. Não foi isso, não. Você fez isso porque você é assim. Você fez isso por causa daquilo. Como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso julgar o coração de uma pessoa? Como é que eu posso julgar a intenção de uma pessoa? Eu estou querendo ser Deus. Eu estou cometendo um pecado pior. Eu estou com uma trave no meu olho, porque eu estou idolatrando, eu estou dizendo que eu sou Deus. Eu sei qual foi a sua intenção. Quando eu não tenho certeza, ou quando eu sequer posso provar isso. Às vezes a intenção da pessoa é totalmente o contrário. Às vezes a pessoa errou querendo acertar, querendo fazer o bem. Quantos exemplos nós poderíamos dar aqui de pessoas que falharam querendo fazer a coisa certa, querendo fazer o bem e erraram?
Quantos médicos não fizeram isso? Quantos juízes nem se fala, né? Porque, enfim. Mas eu e você, quantas vezes nós não erramos? Não é isso não, irmão. Foi por causa disso. Puxa vida, desculpe aí, eu pensei que era assim, que era assado. Então, essa no fundo o problema é querer ser Deus. Quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, é que julgamento, meu irmão, precisa, em primeiro lugar, você levar em conta todos os fatos, ouvir as pessoas, ver a intenção das pessoas, não se emitir um juízo de valor. Quando eu aconselho o casamento, eu procuro ouvir os dois lados. Por que eu procuro ouvir os dois lados? Porque eu sei que quando um lado for falar, ele vai ver o defeito do outro, mas não vai ver os seus defeitos. E hoje, nesse momento, eu estou aconselhando uns 3 casais. E quando o primeiro me falou o problema do seu cônjuge, eu ouvi calado. Nossa, muitos problemas. Quando eu fui ouvir a pessoa, o outro lado, o outro cônjuge, nossa, os problemas já diminuem pela metade. E o problema já começa a aparecer dos dois lados. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que ouvir, nós temos que saber. E mais, nós não podemos condenar rapidamente as pessoas. Nós não podemos julgar rapidamente as pessoas. Nós não somos Deus. Nós não conhecemos as intenções e os propósitos do coração das pessoas. Então é isso que ele está dizendo. Significa isso. Significa que você não pode ter um juízo condenatório. Significa que você não pode viver procurando erro nas pessoas. Significa que você não pode querer ser Deus. Em resumo, meus irmãos, é o ápice do egoísmo e do egocentrismo humano. Achar que pode julgar todo mundo, achar que pode condenar ou libertar todas as pessoas na base do seu julgamento. O seu julgamento é extremamente seguro. Nós estamos vendo no Brasil que pessoas que se arvoram como certo dos seus julgamentos têm cometido as maiores barbaridades que a história desse pobre país tem visto. Isso, doutores com todos os recursos. Imagina pobres coitados como eu e como você, para estar julgando os outros rapidamente, o teu espírito, um olho acusador que vive procurando erros. Quanto nós não iremos errar? Para encerrar, a pessoa que tem essa atitude, esse olho acusador, esse olhar que vive procurando erro nas pessoas, quando a pessoa vive o tempo todo julgando os outros, nunca vê o lado bom dos outros, só vê as coisas negativas dos outros, essa pessoa acaba caindo num duplo padrão. Num duplo padrão que vai ter um efeito duplo. Preste atenção, isso aqui é importante, eu estou encerrando a pregação. Quando a pessoa tem essa atitude, não julgueis para que não sejais julgados, de viver procurando erro nos outros, de olhar para os outros sempre com um olhar crítico. Quando você vive julgando as pessoas sem sequer inteirar-se dos fatos. Quando você vive emitindo juízo de valor, condenando pessoas pelas intenções e propósitos que você não conhece, você não sabe porque você não é Deus. Quando você vive criticando as pessoas, destruindo a imagem das pessoas, destruindo o testemunho das pessoas com palavras, com julgamentos, sem sequer se informar direito das coisas, você vai cair num duplo padrão. Porque isso exige um duplo padrão. Só que esse duplo padrão vai ter um duplo efeito. Que duplo efeito é esse? Se você olhar a palavra de Deus lá no livro de Romanos capítulo 2, versículo 1, Romanos 2:1, diz o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Quem quer que sejas,
porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenam. Eu até já falei, agora aqui é a base bíblica. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo aos judeus: judeus, vocês julgam os gentios, dizendo que eles são assim, 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 assado. E são mesmo. O julgamento não está errado. Agora, vocês fazem a mesma coisa, e aqui em Romanos, pior do que eles. O que acontece? Se você está dizendo que o gentio, que não conhece Deus, faz isso, e é errado mesmo, e você que está julgando faz isso, que é muito mais errado do que eles estão fazendo, sabe o que aconteceu? Esse julgamento, essa medida, esse critério que você usou para julgar eles, esse mesmo critério vai julgar você. Por isso que eu falei que é um duplo padrão, mas que tem um efeito duplo. Deus, que é o justo juiz, basta apenas usar o critério que você usa para julgar os outros, para julgar você. Nem precisa Deus julgar você pelo critério de Deus. Não precisa. Deus pode até abrir mão do seu critério. É claro que não pode acontecer isso. É só um modo de falar, né? Mas se Deus abrisse mão do seu critério de julgar, o critério de Deus, a justiça de Deus, se ele abrisse mão e julgasse a gente, eu e você, baseado apenas no meu critério com que eu julgo os outros, no teu critério com que tu julga os outros, nós já estaríamos todos condenados. Deu para entender? É isso que Paulo está dizendo. O erro não é você julgar. Não, tem que julgar. Julgar em todas as coisas. A Bíblia não tem erro. Deus levantou juízes, Deus nos deu raciocínio. Nós passamos o dia todo julgando entre A e B. Eu vou ali, eu vou agora. Eu vou mais cedo, eu vou mais tarde. Eu como isso, eu como aquilo. Tudo isso é julgamento de valor. Estou usando meu raciocínio. O errado é você julgar as pessoas com um olhar crítico, com aquele olho que vive procurando o erro. É você julgar as pessoas com duplo padrão. É você condenar a pessoa porque faz aquilo e você faz aquilo e muito pior do que aquilo. É você nunca enxergar o que as pessoas têm de bom e só de ruim. É você querer saber a intenção e propósito do coração dos homens quando só Deus sabe disso. É você querer ser Deus. É aquele juízo condenatório, você condena as pessoas o tempo todo. E Deus está dizendo, pois tudo bem, ele está errado? Tá. Pois eu vou pegar o critério que você julgou ele e com o critério que você julgou, o seu critério, eu vou julgar você. E aí quem escapa? Para você ver o tanto que nós somos pecadores. Em resumo, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, ele não está dizendo que você não deva emitir juízo de valor, não é isso. Já expliquei, já repeti várias vezes. É isso que ele está querendo dizer. Não tenha esse olhar crítico. Não tenha esse olho condenatório. Não emita juízo antecipadamente, precipitadamente. Olhe o seu irmão como irmão. Ele está com argueira no olho, está com argueira, então ajude ele a tirar o argueiro do olho. Não é você com a trave no olho que vai conseguir ver o argueiro do irmão. O irmão está errado, então procure corrigi-lo com amor, com brandura. Em vez de condená-lo, de julgar, já desejar a condenação da pessoa. É isso que significa. Significa ser coerente consigo mesmo, diante de Deus, para poder ajudar o irmão. Olha, irmão, eu também tenho essa falha, eu também errei muitas vezes na minha vida. O conselho que eu te dou é assim, assim, assado. Eu vou orar por você. Em vez de condenar, ore pela pessoa. Em vez de julgar, ore. Somos irmãos. É isso que o irmão faz. É isso que o nosso Pai quer que nós façamos. Eu encerro lendo uma frase do John Stott, que diz o seguinte: geralmente temos a tendência de ver nossas faltas nos outros. E quando julgamos, sentimos o prazer da justiça sem sentir a própria falta.
e sem a dor do arrependimento. Que coisa maravilhosa. Eu vou repetir para você. Geralmente, temos a tendência de ver nossas faltas nos outros. E quando julgamos, sentimos o prazer da justiça, sem sentir a própria falta e sem a dor do arrependimento. É por isso que nós gostamos tanto de julgar os outros. Porque muitas vezes o que a pessoa está fazendo é o que eu já fiz ou estou fazendo. É o que eu faço. Mas ao julgar, ao trazer justiça sobre o outro, eu nem vou ter a dor do arrependimento, da vergonha, e nem vou sentir a minha própria falta, o castigo da minha própria falta. Por isso que nós julgamos tanto os outros. É isso, meu irmão. Não julgueis para que não sejais julgados. É você não ter um olhar que procura erro nos outros, um olhar crítico. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, por mais essa oportunidade que nós tivemos de aprender a respeito das palavras de Jesus. Eu quero continuar te incentivando, porque é necessário que nós façamos isso semana após semana, a aplicar os conhecimentos que nós temos recebido nesses dias e nessas aulas. Que eu e você possamos colocar em prática o que nós temos aprendido. Eu quero te incentivar também a continuar participando da nossa programação semanal. Amanhã nós temos um vídeo também aqui no nosso canal do YouTube do Te Faço um Desafio. Na sexta-feira, nossa reunião de oração presencial e no domingo, nas nossas celebrações da família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, que tenha misericórdia da sua vida. Que sobre todos nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz, não somente hoje, mas eternamente. E juntos nós dizemos amém. Uma boa noite de quarta-feira para você.